Fala moçada, tudo legal com vocês? Aqui novamente o Paulo Cheng, você está no meu canal Reflexões Chenguianas. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas dicas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas eu sou aficionado por este tema. Tenho inúmeros documentários, DVDs, Blu-ray, revistas e alguns livros também. Então assim, é um tema que há muito tempo me despertou. Há muito tempo eu venho lendo e sou um aficionado, não tenho muita coisa, mas um pequeno acervo sobre esse tema. Então assim, dos meus livros, eu vou tirar aqui alguns, uns 4 livros mais ou menos, para deixar como dica de leitura para vocês. Em breve, com certeza, eu pego outros livros aqui e indico também. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito aqui no meu canal, então dá uma moral aqui, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para as notificações dos próximos vídeos e vamos ao que interessa. A Segunda Guerra Mundial foi, como todos sabem, não sei se vocês estudam a fundo, mas antes também de entrar diretamente nas indicações dos livros, eu quero deixar um canal aqui no YouTube que eu me alimento muito, que é Hoje na Segunda Guerra Mundial. É um canal maravilhoso, fantástico, com inúmeras informações e super indico para que vocês se inscrevam lá se vocês curtem esse tema, e com certeza vocês vão descobrir coisas assim muito interessantes, detalhes, coisas que normalmente não saem nos livros de história. Então assim, parabéns ao produtor desse canal. Então deixo aqui como dica este canal, Hoje na Segunda Guerra Mundial. Sem mais delongas, vamos aqui para as minhas dicas de livros, somente 4, mas são livros muito interessantes, E vamos lá, aqui com esse primeiro aqui, clássico, entendeu? Adolf Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta, como queiram. Esse livro aqui é obrigatório para todos aqueles que se interessam sobre este tema de Segunda Guerra Mundial, para que todos, como todos sabem, boa parte do desenrolar da Segunda Guerra Mundial, primeiramente proveu ali dos resultados da Primeira Guerra Mundial, no qual a Alemanha ela foi responsabilizada, pelos vencedores, e ali ela foi obrigada a pagar inúmeras taxas, impostos, enfim, e submeter de uma forma compulsória, aquele pacto que foi firmado lá pelos vencedores. Então, boa parte do desenrolar da Segunda Guerra Mundial provê do Pacto de Versalhes e também das ideias desse sujeito aqui, Adolf Hitler. Quando ele foi preso ali, ele escreveu isso aqui, Mein Kampf. E essa aqui é uma edição muito, não sei se rara, mas com certeza eu tive a sorte de pegá-lo aqui numa livraria em Recife, na livraria Imperatriz, faz alguns anos. E assim, uma livraria capa dura, muito. Foi em 2010 que eu peguei esse livro aqui, comprei, E tinham poucos exemplares, e depois sumiu, esgotou-se, Eu creio que é muito difícil, esse livro aqui nas livrarias, é algo praticamente raro. Mas nesse livro aqui você vai entender de onde provém a mentalidade de Adolf Hitler, como ele nutriu, como ele retroalimentou o ódio, pelos judeus e pelas demais classes de pessoas na sociedade, como os religiosos, como os testemunhas de Jeová, os ciganos. E aqui a gente entende um pouco da mentalidade de Hitler, e de tanto ódio, no qual ele despejou ali na Alemanha, de como o desenrolar daqueles fatos ali foi se dando paulatinamente. Então aqui é um livro muito obrigatório para que vocês conheçam as ideias do Adolf Hitler, um livro seminal para você entender um pouco sobre como se desenvolveu ali o Partido Nazista, as suas bases e tudo mais. Deixo como dica que procurem esse livro, não sei onde vocês vão encontrar, mas vejam aí no Mercado Livre, vejam em algumas lojas, enfim, botem na internet aí, mas obtenham um exemplar deste livro aqui e leiam todo, ok? Minha segunda dica de livro é este livro aqui. Esse livro aqui faz um bom tempo que eu tenho na minha estante, Eu acho que eu li 2 vezes e somente, mas conta um fato real de Mussolini, O livro se chama Hitler e o Resgate de Mussolini, onde conta a história real
do resgate de Mussolini. Mussolini ali por volta de 1943, né, fascista, né, e dominava ali com mão de ferro a Itália, fez parte ali daquele eixo do mal, né, onde a Alemanha, a Itália e o Japão haviam se unido, né, contra o restante do mundo. Então alguns generais ali do exército alemão, que eram contrários a Mussolini, conseguiram prender, levaram para um lugar secreto. A inteligência alemã soube disso e ali se desenvolve ali uma trama muito interessante, no qual os alemães conseguiram resgatar Mussolini, e é um livro muito interessante para você entender também um pouco daquela história ali conturbada e complexa da Segunda Guerra Mundial, ok? O autor aqui é Greg Anusek. Eu não sei se pronuncia-se assim, mas procurem esse livro e leiam, ele é muito interessante. Terceiro livro, um excelente livro, maravilhoso, né, que se chama Hitler e o Desarmamento. O autor é Stephen P. Holbrook. Eu já fiz uma resenha desse livro aqui no meu canal. Vou deixar aqui o link da descrição desse vídeo aqui abaixo nos comentários. E é um livro para você entender como o Partido Alemão conseguiu, o Partido Nazista no caso, conseguiu desarmar toda a sociedade alemã para que ela pudesse colocar em prática o seu projeto de poder. Então, todo governo despótico, autoritário, seja comunista, seja nazista e afins, quando ele está para tomar o poder, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer, e geralmente isso aí é praxe, é desarmar a população. Então essa questão do desarmamento aconteceu muito antes do Partido Nazista, em 1934, tomar o poder. Então o presidente na época era o Paul von Hindenburg. Então ele já começava a adotar algumas políticas de desarmamento, que lá na frente, aquelas pessoas que implementaram essas políticas vieram se arrepender amargamente, porque Hitler começou ali a mostrar ao que veio. Então algumas pessoas ali ligadas àquele presidente, né, que faleceu acho que em 1933, ou 34 mais ou menos, e vieram se arrepender, porque Hitler começou ali, né, a comer pelas beiradas, e quando ele realmente assumiu o poder, né, ele virou chanceler e presidente, né, uniu ali os poderes, ele começou a implementar ali a sua política sórdida de poder, de desarmamento e tudo mais. Então começou ali com alguns grupos, né, que foram os ciganos e os estrangeiros e tudo mais, e depois, né, o foco ali foi o povo judeu, assim também como os alemães também. Os alemães, a população civil de bem também foi desarmada. Então assim, alguns amigos do rei, né, pouquíssimas pessoas ali tiveram o direito de portar armas, mas na esmagadora maioria da sociedade alemã, ela estava totalmente desarmada, então ela não pôde fazer absolutamente nada contra os desmandos e o governo autoritário e despótico do Hitler. Então esse livro aqui ele é muito bem documentado, ele traz documentos e mais documentos ali daquela época, né, do desenrolar até o início da guerra em 1939. Então assim, foi algo durante os anos que Hitler foi implementando, teve a Noite dos Punhais e tudo mais. Então deixo como dica para você entender um pouco ali daquele estágio pré-guerra da Segunda Guerra Mundial, esse livro aqui, para você entender um pouco, né, de como Hitler ele foi construindo as suas bases de poder ali, desarmando a população para que ela tivesse reação nenhuma frente ao Estado nazista. Deixo aqui como dica de livro Hitler e o Desarmamento. E para terminarmos, isso aqui é uma biografia do Winston Churchill. Excelente, para vocês entenderem esse diplomata aqui, esse chanceler, né, que fez o diferencial na Segunda Guerra Mundial. O Churchill tinha uma visão estratégica, militar, política absurdas, assim como era um conservador nato. Então boa parte ali da vitória dos aliados deve-se à brilhante carreira e vida deste homem aqui, Winston Churchill. O livro aqui é do Martin Gilbert. Churchill, Uma Vida, volume 1. Ainda tem o volume 2 ali, ainda não sei, ainda não pesquisei sobre esse volume 2, mas volume 1 eu tenho aqui.
E é muito bom este livro. Deixo como dica de leitura a vida deste homem aqui, um chanceler maravilhoso, um homem que fez a diferença, né? E com certeza a Inglaterra hoje em dia precisava de um homem desse para botar ordem ali naquela casa ali, onde o progressismo, né, o multiculturalismo, né, e aquela avalanche ali de imigração muçulmana que está destruindo a Inglaterra pouco a pouco. Então, Churchill está fazendo falta nos dias de hoje. Mas naquele contexto da Segunda Guerra, ele fez a diferença. Então, eu deixo aqui essa biografia deste homem maravilhoso que fez a diferença na Segunda Guerra, né? Então, estes foram as dicas de livros sobre a Segunda Guerra Mundial. Em breve eu vou estar aqui separando mais alguns livros da minha biblioteca e deixando como dica de livro para vocês, ok? No mais, vou ficando por aqui. Em breve estarei aqui com mais vídeos no meu canal Reflexões Schengianas e aproveitem para dar uma moral a esse canal aqui novamente, se inscrevam e façam tudo aí como tem que fazer, ok? Fiquem com Deus e um grande abraço aqui do Paulo Cheng.